Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Nós somos a TV Diário Sem Fim e hoje eu vou trazer para vocês um tema que me pediram, né? Que era para eu contar um pouquinho sobre a causa da morte do Bruno, né? E aproveitando, além de falar disso, eu vou falar um pouquinho da história dele, né? Que é uma história tão bonita, uma história de superação. É assim, eu quero que vocês conheçam um pouquinho dele, né? Um pouco do que ele era. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre tudo. Fique comigo até o final desse vídeo. TV Diário Sem Fim está no ar. Então vamos lá, gente. Eu fiz uma colinha aqui pra mim não me perder, porque o último vídeo que eu fiz sobre a nossa história tinha tanta coisa legal pra contar e eu acabei não contando porque eu não fiz um roteiro, né? Fui falando tudo que vinha na minha cabeça. Então eu fiz uma colinha aqui do lado pra mim ir lendo as coisas e poder falar pra vocês. Então, o Bruno, né? Ele morreu com 40 anos, né? Vamos começar pelo resumo, pelo básico. Morreu agora com 40 anos, no dia 27 de janeiro, né? Me deixou junto com o nosso filho. Nosso filho tinha 12 dias de vida e deixou o João também, que é o filho dele, que tem 18 anos, né? Foi uma situação muito trágica. Vou contar pra vocês ao longo do vídeo, né? Tudo o que aconteceu. Mas, em resumo, foi isso que aconteceu nesses últimos dias na nossa vida. O Bruno, né, foi criado pela avó dele, né, acho que desde os 3 anos, pelo que eu sei. A avó dele que criou ele, a mãe dele deixou ele lá na casa dela e ela ficou com ele para criar. O pai dele também, nesse meio tempo, foi morar com a avó, né, porque os pais acabou se separando. Então a avó dele criou ele, né, a avó dele sempre foi diarista, hoje é uma aposentada. Ela era o amor da vida dele, tanto que ele matava e morria por ela se deixasse, né. Tinha lá suas briguinhas, né, porque praticamente ela era a mãe dele, então toda mãe com seu filho tem lá suas desavenças, mas tudo, né, vamos dizer assim, por amor. Então o Bruno, né, cresceu aqui em Campinas mesmo, junto com a avó e com o pai e com o vô. O vô, né, era um alcoólatra, né, vocês já sabem, né, o que acontece na casa de um alcoólatra. E, consequentemente, depois da separação, o pai dele arrumou outras mulheres, né, que ele gostava muito, fazia bolos, essas coisas pra ele. Porém, acabou não dando certo, se separou e também entrou na vida do alcoolismo. Então, o Bruno, né, praticamente foi criado pela avó dele, que o pai, né, entrou nessa vida do alcoolismo, o vô também morreu depois de um tempo. Então, ele cresceu assim. Na adolescência, né, ele deu um pouquinho de trabalho pra avó, porque ele adorava grafite, pichação, né, e então já viu, ele teve alguns amigos que morreram, né, em cima de prédios, subindo em prédio e morreram. É um assunto que eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque existe N pensamentos sobre, mas, né, ele era um adolescente que adorava aventuras, tem uma marca, inclusive, junto com outros amigos dele, uns vivos ainda. Então ele ainda tem um pouquinho dessa história que um dia eu posso trazer pra vocês. Então ele foi um adolescente, né, como qualquer outro, deu esse trabalhinho pra avó, mas nada muito além. Teve suas namoradinhas, aprontava, ele contava pra mim tudo que aprontava também, a gente nunca teve problema com isso, então ele contava pra mim o que ele fazia. E depois de um tempo, né, ele acabou virando pai, com 22 anos, né, uma namoradinha dele engravidou e ele acabou virando pai. E ele disse que esse acontecimento na vida dele mudou ele muito, porque até então, né, ele era só um moleque, vamos dizer assim, né, porque trabalhava assim, fazia lá suas coisas, mas não tinha tanta responsabilidade. Então depois que ele virou o pai, né, do João, ele acabou, né, tendo uma responsabilidade, criou uma família. Depois de um tempo ele se separou, entrou no ramo da música, né, que pra quem não sabe ele também cantava, né, mexia com edição de clipes, direção, ele fazia os beats, né, que são os toquinhos das músicas, que não sei se vocês sabem, não sei se é assim mesmo que explica também. Então ele também era editor de videoclipe, tinha lá seu ramo voltado para a parte artística. O Bruno também sempre trabalhou em empresas boas, né, ele sempre trabalhou em multinacional. Inclusive a última que ele trabalhou foi a Azul Linhas Aéreas, que foi onde a gente se conheceu. Então ele sempre foi uma pessoa muito perfeccionista, tudo que ele pegava pra fazer, ele só terminava enquanto tivesse perfeito. Ele já pegou trabalhos assim, ele tinha uma pessoa que tinha que arrumar uma mesa lá no serviço dele. Contrataram a pessoa fez que nem, né, daquele jeito. Ele foi lá e fez melhor do que a pessoa. Então, tipo assim, ele tinha muito esse lado perfeccionista dele, né, tudo tinha que ser
muito bem feito, ele era muito detalhista, né? Ele falava que ele tinha destreza e ele tinha muito orgulho disso, dessa qualidade, né? Às vezes era um defeito que acabava demorando muito para fazer as coisas, mas não deixava de fazer bem feito. E além de tudo isso, né, ele sempre amou a natureza, era um amante da natureza. Ele amava os pássaros, praia, mar, a cachoeira. Então, assim, para ele isso daí era a vida. Tanto que em 2020, né, ele me convenceu a mudar pra praia. Foi os melhores anos da minha vida e da dele, né? E a gente ia voltar agora em 2024 junto com o Zazá, porque ele não queria que nosso filho, né, fosse criado no meio da criminalidade, numa vida mais que exigia, assim, como eu posso dizer, que você fosse muito além, sabe? Ele queria uma vida simples, que foi o que a gente viveu quando a gente morou na praia. Então, assim, era o que ele desejava para nossa vida, né? Para a vida do nosso filho, uma vida mais calma. Ele queria paz e isso, infelizmente, ele só conseguiu ter enquanto a gente esteve em Maragogi. Em Portugal, se vocês conhecem a gente, vocês sabem tudo que a gente passou por lá. Então, resumidamente, né, um pouquinho da vida dele foi essa. Eu vou tentar não alongar muito, porque o bebê tá aqui dormindo do meu lado. Ele acabou de acordar aqui, deu uma choradinha. Mas enfim, então contei tudo isso pra poder chegar na causa da morte dele. Então a gente veio de Portugal, né, pra poder o Zayan nascer aqui. A gente alugou uma casa, né, no fundo da casa da avó dele, que era a casa da tia dele. Só que infelizmente, né, o pai dele é um alcoólatra, como vocês sabem, isso é uma doença. Então ele perturbava muito, a gente perturbou muito, assim, o Bruno falava que ele nunca esteve tão estressado na vida dele, tanta dor de cabeça que ele sentia, passava mal, ficava o dia inteiro deitado na cama, passando mal, era uma coisa assim que sempre eu achava que ele ia ter um treco, de tanto nervosismo que ele passava. E depois de tudo isso ele ainda chorava, né, cansei de secar as lágrimas dele, né, assim, ele tinha um coração muito bom. Por mais, assim, com tudo que ele passou, né, que eu contei aqui pra vocês na vida dele, ele nunca foi de falar mal de ninguém, nunca foi de maltratar, nunca foi uma pessoa vingativa, assim, era uma pessoa, assim, que eu nunca vi igual, pra dizer, né, nunca vi igual a ele. E, então, assim, ele tava passando muito estresse aqui, e por causa disso, assim, né, eu não posso dizer que foi por causa disso, porque Deus sabe de todas as coisas, mas ele já temia, né, que isso acontecesse, porque ele tava passando muito estresse e ele tava se sentindo muito mal, muita dor no peito, muita dor de cabeça, coisa que ele nunca teve, sabe? Então, eu acho que isso, né, tenha desencadeado, por mais que às vezes ele já tinha alguma coisa de pressão, coisa que a gente não sabe. Enfim, então, assim, por mais que ele tivesse algum problema, né, de saúde que a gente não sabia, tanto que ele até, por conta de tudo isso, marcou uma consulta, né, porque... Gente, só continuando aqui, né, o Zayn acordou bem na hora que eu tava falando, e eu precisei colocar ele aqui pra dormir. Enfim, a gente não sabia, né, se ele tinha algum problema de pressão alta, nada, né, até porque ele ainda ia investigar essa dor de cabeça, mas assim... Ele tava passando muito estresse, muito nervoso, ele já não tava aguentando mais, tinha que ver, eu convivia com ele 24 horas, ele tava uma pessoa super triste, sabe? E não era só por conta do estresse com o pai, tinha várias outras coisas também que ele ficava colocando na cabeça. O Bruno sempre foi uma pessoa, assim, que se sentia culpado pelas coisas, assim, se você falasse pra ele, você é culpado por isso, ele ia acatar, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, a ponto de nem questionar as coisas que as pessoas falassem pra ele. Então, ele tava com muita coisa na cabeça, coisas que às vezes eu nem posso estar contando aqui. Mas, enfim, foi uma fatalidade, né? Eu acordei no sábado, a gente passou a madrugada toda cuidando do Zion, né? Tava super cansada. Nisso ele levantou pra ir pra tomar banho, né? Eu acho que era 1 e pouco da tarde. Falou comigo, né, que ia já adiantando as coisas de casa, né, porque a casa quem tava limpando era ele, e eu acabei dormindo. E depois eu acordei e mandei mensagem pra ele, né, porque como o Zion tava dormindo, a gente não ficava gritando em casa, a gente mandava mensagem. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele não respondeu, eu achei que ele tinha ido no mercado comprar alguma coisa, né, que ele que tava saindo também pra comprar as coisas. E o João chegou em casa, enfim, o João chegou em casa, eu fui lá abrir a porta para o João entrar,
No meio do caminho passei em frente ao banheiro. Enfim, vi o chuveiro ligado, chamei por ele, ele não me respondeu. Aí eu já fiquei preocupada. Consegui abrir a porta do banheiro, porque era aquelas de plástico, sabe? Vi ele caído no chão. Corri, já abri a porta pro João, porque o João já tava lá pra entrar também, que ele tava atrás do pai dele. Resumidamente foi isso. Tipo, eu e o João praticamente encontramos ele morto juntos. A causa da morte dele foi um AVC. E resumidamente, gente, é isso, né? Só passando aqui para relatar o que aconteceu. O Bruno deixa saudades, né? Aqui no canal, na nossa vida. E agora é só seguir em frente, né? Tentar seguir em frente com o Zazá. Filmando aqui também para que ele possa ver no futuro. Conhecer um pouquinho do pai dele, né? E é isso. TV Diário Sem Fim está no ar.